Shalom, shalom, amados. Vamos abastecer a nossa mente, o nosso ser na tarde deste dia. Vamos reabastecer. Como é importante nós cuidarmos da nossa mente, sabe? E cuidar da nossa mente quer dizer, de uma maneira simplificada, né? É cuidar do nosso emocional, proteger o nosso emocional, sabe? Fazer a higiene necessária, tomar as vacinas necessárias para o nosso emocional. Mas tudo isso vai passar pela mente primeiro, tá? Ainda que eu sinta determinadas coisas que eu não sei identificar no hoje, você pode saber que um dia isso aí foi colocado dentro de você através de palavras ou de outra linguagem, de algum gesto, de alguma atitude. Não é à toa. Então, amados, vamos lá em Efésios 4, capítulo 4. Vamos no 22, a partir do 22 até o 24. Aqui tem como título na minha Bíblia, né? Tá falando da Igreja de Cristo, Paulo, mas tá falando da antiga vida e da nova vida. Vamos começar no 20, que ele fala assim: mas não foi essa a maneira de viver de vocês que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Ele estava falando no versículo anterior que eles tinham perdido a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle, fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele. E como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E o nosso versículo-chave, que é o 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. 24. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Depois ele vem falando a partir do 25, né? Como viver a nova vida? Não mintam mais. Vocês depois vão ler. Amados, como eu falei, tudo começa aqui. E é daqui que parte o nosso controle. E nós sabemos quando a pessoa tem um acidente de carro, que ela dá uma pancada, ou em outro acidente qualquer, que ela bate a cabeça, né? Pronto, parou, paralisou ou morre. Vocês já devem ter ouvido essas histórias, eu já ouvi várias. Por que eu estou dizendo isso? Para nos levar à reflexão que realmente o controle está aqui. Sabe, qualquer acidente que bata e tudo mais, a gente sabe que já era. Precisa de muita fisioterapia depois, de muitos tratamentos multidisciplinares, né? Para poder voltar, às vezes um pequenino movimento, um toque, um mexer de dedo, a gente sabe. Mas a nível de pensamentos também é assim. Acidentes acontecem nas nossas vidas. Estou falando uma linguagem, uma metáfora, né? Que acidentes? Acidente não é aquilo que foi previsto. Então, nós todos fomos feitos por Deus, chamados para nascer numa família equilibrada, uma família funcional, tendo uma educação produtiva e tudo mais. Só que, você está vendo isso aí fora acontecer? Na sua família foi tudo perfeito? Na minha não foi não, muito pelo contrário. Então, sabe, isso cria em nós um cárcere. Isso estou dizendo com as coisas negativas. Um cárcere. O que é um cárcere? Um lugar que nos aprisiona, que nós nos sentimos solitários, que nós nos sentimos tristes, limitados. Sabe quantos de nós estão com esse cárcere aí em pleno funcionamento e presos lá? Pessoas presas no passado, com ideias erradas, fortalezas de mente, como Paulo está falando assim, olha, é preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. Como a gente vê lá na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo fala: não vos renoveis, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente para que, possa conhecer a boa, agradável, correta, vontade de Deus. Então, amados, é nos parecer com Cristo.
Só que isso é trabalhoso, sabe? Isso dá trabalho. E nós precisamos compreender. Porque quando nós compreendemos algumas coisas, fica mais fácil, né? Hoje eu tenho uma pastora, eu falo que ela é minha mestra, né? Ela deve ser uns 20 anos mais velha do que eu. Tá aí numa caminhada, né? Uns degraus à frente aí na escada, e a gente tem que aprender com essas pessoas, naturalmente. Então ela estava falando, né? Porque também ela é psicóloga, eu sou psicanalista. Então, ela dizendo sobre a mente, né? Alguns ensinamentos que ela teve, eu também tive. A gente vê por causa da nossa linguagem, do nosso conhecimento. Mas ela tá à frente, com certeza. Então, ela falava, né, da mente, ela falava, né, da memória RAM, né, que é o registro automático de memórias, da memória do MOOC, né, que é essa memória que a gente utiliza, né? Tem a memória também armazenada, a memória guardada. Então, isso tudo nos leva à compreensão maior do nosso funcionamento. O nosso temperamento, nós já temos estudos aí sobre temperamentos, e eles encaixam direitinho, é bem verdade tudo isso. Então, tudo isso nos ajuda. Mas alguém colocou assim no comentário, fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, em vez de ficar pregando sobre psicologia. Amados, quanta ignorância. Olha, Deus deu dons, deu talentos. Paulo fala, né, que é pra gente aprender, pra gente procurar, né? E mais do que nunca, as ciências têm se ajoelhado para a Bíblia, para Deus. E como isso tem nos ajudado. Como isso nos liberta. Sabe, porque quando a pessoa quando ela tem um surto, quando ela passa por traumas, ela não usa remédios. É preciso usar para quietar, para que não aconteça pior. Sabe, meu pai morreu com um tumor na cabeça, e aquele tumor ia apertando, e ele começava a jogar as coisas, ele começava a fazer as coisas, que ele olhava para mim e falava assim, eu não sei por que eu fiz isso. Então ele precisava tomar remédios para ajudar ele a se controlar. Aí eu vou dizer que ele não é de Deus, porque ele toma remédio. Olha, Deus deu inteligência, deu, né, conhecimento aos homens. Então nós não podemos ser ignorantes. E essa mestra, essa pastora, estava prestando um grande serviço, ensinando isso tudo. Né? Ela fez comigo ali uma revisão de coisas que eu já estudei, que eu já estava, né? Então, eu tô falando para vocês na tarde deste dia, no sentido de nós nos observarmos, de nós nos ajudarmos, porque muitas coisas que a gente faz, muitos comportamentos que nós temos, que nós às vezes achamos, não sei por que eu faço isso. Tá guardado aqui, tá guardado aqui. Você já deve ter visto pessoas que aceitam Jesus, mas você fala assim, não é possível. Ela continua mal-humorada, ela continua agressiva, ela continua linguaruda, ela continua mentirosa, ela continua fofoqueira. Tomara que seja mesmo, que é muita coisa para uma pessoa só, né? Então, o que está acontecendo? Ela ouviu falar de Jesus, mas ela precisa de uma transformação. E essas feridas, esses registros de memória, estão lá, sabe, enterrados no subconsciente dela, estão no inconsciente. Ela precisa de ajuda. E Deus já nos ensinou os mecanismos para poder libertar essa pessoa, tirá-la do cárcere, dessa prisão. Então, por que não ensinar? Por que não trabalhar? Por que não pregar? Isso é libertador. Então, nós precisamos parar de ter uma mentalidade engessada, julgadora. E, inclusive, falaram que ela não pregava, Jesus está voltando, a iminência da vinda de Jesus, o princípio das dores. Sim, eu até nem prego muito, eu sempre falo para vocês, vai lá em fulano, né? Eu tenho alguns aí, tem a Nária Pedrini, que prega, nossa, tem lives. Eu não sou especialista nessa área, eu conheço, sim, mas eu não estudei aprofundadamente. Ela estudou e, tem lives maravilhosas. Vão lá, se inscrevam no canal. E aprendo, porque eu aprendo muito com ela. Mas a pessoa, inclusive, falou, a senhora não tem? Eu falei, não conhece nada. Mas as pessoas corrigiram essa pessoa. Olha, você não está acompanhando o canal, você não está assistindo, você não está vendo. Tem muitos estudos lá. Então, como ele fala aqui no versículo 23, que é o nosso versículo-chave, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Sabe? Mas há um caminho, há um processo, há estratégias para a gente se permitir ser trabalhado, ser ajudado, sabe? Deus faz isso conosco. Eu vejo a maneira que Deus lida comigo, sabe? Quando eu tô agarrada em algum lugar
e eu clamo a ele, eu peço socorro, ele vai lá e às vezes me dá um tratamento de choque, me faz algumas perguntas, me fala algumas coisas que me sacodem, me dão um choque, literalmente. Sabe, o dia que eu não queria viver mais, eu tinha sido uma decepção familiar muito grande. Nosso Deus, eu virei saco de pancada, literalmente, sabe? Eu fui agredida. Então foi muito triste pra mim. Eu falei, Deus, não quero mais não, cansei. Ai, Deus, eu cansei, sabe? Eu fiquei triste, sabe? E tudo. Aí ele falou pra mim, eu vou te recolher. Você vai me recolher? Ele me deu um choque. Vou. E eu preparei tudo, eu arrumei a roupa que eu queria ser enterrada, escolhi os louvores, deixei as minhas senhas, expliquei minha situação toda, sabe? Troquei minha roupa de baixo, botei uma roupa bem, né? Não sei como é que seria isso, falar, ai Deus, deixa eu morrer na igreja, deixa eu morrer na rua, na bicicleta, não, que eu ia sair pra pedalar. E quando eu tô lá pedalando, ele falou assim, Bebêzinho, você acha mesmo? Sabe o que vai acontecer? Daqui a 3 dias vão dizer assim, fraquinha, ela é tão fraquinha, que ela não aguentou o coração dela lá, foi pro espaço, falei, eu ia morrer, olha, agora que eu me liguei nisso. Ele ainda falou pra mim assim, ela, tão fraquinha que ela não aguentou, ia ser o coração. Pelo jeito ia ser um AVC, um coração, alguma coisa assim. E eles 3 dias depois vão estar falando que você foi uma fraca. Eu falei, o quê? Eu fraca? Você não vai morrer. Você vai viver para você revelar para aqueles que estão duvidando de você, que fala que crê em mim, que Deus é esse que você serve. Sabe? Eu falei, E aí eu me libertei daquilo. Então ele fez um tratamento comigo de choque. Ele falou que ia me levar, eu arrumei tudo, eu me preparei. Mas falei pra ele, eu não tô pedindo pra ele, assim, vamos negociar aqui. Tipo assim, eu falo com ela, eu falo com essa liberdade, que ele é meu pai, meu amigo. Se você quiser que eu fico. Mas tira essa tristeza do meu coração. Tira essa coisa horrível. Me ajuda, porque tá doendo muito, você sabe o quanto tá doendo. Ele ainda disse pra mim, você só tá aguentando porque eu tô chorando com você. Olha, ele tava chorando comigo. Nossa, você só tá aguentando porque eu estou chorando com você, sabe? Então, eu tive esse desejo e ele teve que me despertar. E assim, eu não podia nem falar, porque as pessoas às vezes tomavam as minhas dores, achavam um absurdo. Tinha gente que não acredita, não é que sai falando pra todo mundo, mas se eu falasse isso pra um familiar, pra uma pessoa próxima, ela não acreditava, nem acreditou em mim, não. Você tá ficando doido, isso não aconteceu, não. Sabe? Mas por quê? Aquilo machucou a outra pessoa que me amava, que era próxima de mim, que ela preferiu não acreditar no que eu tava falando com ela. Ela foi confirmar com outra pessoa. E a pessoa falou, não, isso aconteceu sim. Isso aconteceu com ela sim. Então, amados, às vezes você não acha um ser humano que vai te ajudar. Às vezes, o que você está vivendo é para você. Não adianta você querer compartilhar com outro que ele não vai alcançar. É Deus tratando com você, que vai tratar, que vai te libertar, sabe? Então, eu tô falando isso, olha, precisamos. Eu preciso fazer uma pregação mais aprofundada de mais tempo com vocês e eu vou fazer, sabe? Eu vou me organizar para eu fazer. Eu tô vivendo outras dinâmicas aqui de reorganização, porque eu me mudei, tem 2 meses, então eu tô passando por umas coisas, e o meu processo também de reiniciar, eu falo, minha vida foi resetada. E eu tive que recomeçar. Tudo que eu planejei durante quase 30 anos, mudou. Não porque Deus quisesse que mudasse. Mudou porque as pessoas que estavam à minha volta, elas têm liberdade de escolher outros caminhos. Então se desfez aquele plano inicial. E porque se desfez, eu tive que mudar toda a minha estrutura de vida. Eu tive que reiniciar e me reiniciar. Porque doeu um pouco. Lá, fico até vermelha para falar ainda, ó. Viu como a emoção vem à tona? Porque doeu, porque eu tô em período de luto ainda. Porque para mim foi uma perda, sabe? Mas tudo bem, eu continuo confiando e orando que vai dar tudo certo, sabe? Porque Deus é misericordioso e bom. Vai dar tudo certo para quem se apartou, eu que tô aqui, e nós vamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Deus não quer que ninguém se perca, sabe? E Ele dá liberdade para todos nós. Ele não nos obriga. Mas foi duro para mim, foi difícil, foi doloroso. E eu ainda estou no processo de... Vamos dizer assim, eu sofri uma cirurgia, né? Agora tô fazendo a fisioterapia. Mas Deus tem sido muito bom para mim. Nossa, eu nunca senti tanto a presença dele, o amor dele, o cuidado dele, a alegria dele, sabe? Hoje, quando eu acordei, eu tava assim meio pra baixo, sentindo solidão. Falei, opa,
roupa, já sei o remédio para isso. Fui adorar o meu amado, chorei, adorei. Quando eu saí dali, eu já estava outra, sabe? Natural, normal você se sentir assim. Na minha idade, ter que reiniciar tudo, não é brincadeira, não. Mas ele tem me ajudado, ele tem me mostrado caminhos maravilhosos, ele tem me dado alegria. Nossa, ele tem sido ele é maravilhoso, mas a minha percepção das maravilhas dele se alargou voando com asas como águia. Isso é muito bom, amados. Vamos orar? Ô, papaizinho querido, na tarde deste dia, que daqui a pouquinho se fará noite, que essa palavra, Deus, possa ajudar aquele que está pelo caminho, como eu fui ajudada por tantos também, Senhor. Que a sua palavra ela nunca volta vazia. Ah, Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos por completo, a nossa mente, Deus. Trabalhe aqui, Deus, com o teu bisturi sobrenatural, celestial, sabe, tirando todo o lixo, tirando todo fiapo de cicatriz, ó Deus, de costura, de ponto que foi feito, Deus, mas que ainda tá ali, às vezes machucando, arranhando, Deus. Não houve ressignificação espiritual, ó Deus. Nos dê, Senhor. Nós precisamos, ó Pai. Quem é que não precisa, papaizinho? No nível menor, no nível médio, no nível maior, no nível maior ainda. Precisamos, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Liberta-nos. Tira-nos do cárcere, esse cárcere da mente, ó Deus, que sequestra a nossa vontade, ó Pai, a nossa esperança e nos faz acharmos que estamos no caos, ó Pai, que não vamos sair dele. Que o nosso decreto de morte está pronto. Sim, a morte não é terrível. Nós vamos te encontrar. Mas ela antecipada não é bom, né? Nós precisamos cumprir os propósitos. Acordamos hoje porque o Senhor está dizendo para nós: ei, há coisas ainda a serem feitas. Então, eis-nos aqui, Deus. Mas sem ti, sem a tua ajuda, conseguimos nada, Deus. Por isso, nós nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Antes de você desligar aí, curte lá, deixa um comentário e compartilha. Tá bom? Nós somos semeadores da palavra. Há pessoas precisando ouvir alguma coisa que foi falada aqui. Eu creio. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até amanhã no Devocional.